Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. Estamos aqui com o segundo exemplo de variáveis inteiras. Então, nós temos esse modelo aqui que nós já vimos anteriormente da escala de trabalhos dos funcionários dessa empresa. Formulamos aqui o modelo e chegamos nessa solução. Aqui o interessante é que os valores deram inteiros por coincidência, certo? Que 8 funcionários devem começar na segunda, 2 na terça e assim por diante. O que acontece é que como nós não temos nenhuma restrição que determina que nossas variáveis devem assumir os valores inteiros, quando nós alteramos os valores de funcionários requeridos em cada um dos dias, ou seja, no segundo dia antes eram 16 e agora são 12, e no terceiro dia antes eram 13 e agora são 18, e soluciono o modelo, nós chegamos a valores quebrados. Então, como que eu consigo determinar que 9,66 funcionários devem começar a trabalhar na segunda? Não é possível. Como que eu posso ter um número ideal de funcionários de 23,66? Também não é possível. Então, nesse problema aqui em específico, nós podemos descobrir uma resposta viável, mas essa resposta viável não necessariamente será ótima. Aqui, eu poderia simplesmente arredondar os valores quebrados para cima, ou seja, 10 funcionários começam a trabalhar na segunda-feira, 2 na terça, 2 na quarta, e arredondar isso para os outros dias. Mas isso não garante que nós vamos ter a solução ótima. Se nós fizermos isso, nós vamos ter que contratar no total 25 empregados. Então, guarde esse número, tá? Como os valores deram quebrados, então, o certo é definir, então, que as nossas variáveis devem ser inteiras. Então, para isso, nós podemos escrever da seguinte maneira. Então, @gin, start e @start e o dia. Mas nós podemos escrever isso aqui de outra maneira melhor, porque aqui nós estamos escrevendo uma linha para cada restrição. Agora, eu posso escrever dessa maneira daqui, que em uma linha eu já escrevo para todas. Então, observe que é @for. Então, para todos os dias, eu quero transformar essa nossa variável como inteira. Aqui, ó, observe que é exatamente esse exemplo que está aqui no início. Para todos os dias, eu quero transformar essa variável inteira, que ela seja inteira. Nós já vimos então anteriormente como utilizar a função for, então é bem tranquilo entender o que está aqui. Então, com isso, essa equação diz que para cada dia da semana, fazer a variável correspondente ao número de pessoas como uma variável inteira. Então, colocando essa restrição e solucionando no modelo, olha que interessante, nós chegamos numa solução ótima de 24 funcionários. Então, se antes nós arredondamos e precisávamos contratar 25 funcionários, a solução ótima na realidade é 24. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos que arredondar a solução não garante com que você chegue na solução ótima. Você deve colocar a restrição, seja sua variável inteira, seja sua variável binária. Você soluciona o modelo e aí sim você vai saber qual é o valor ótimo global da questão. Então, nessa comparação, nós teríamos contratado um funcionário a mais do que é necessário, os 25 em comparação aos 24. Então, a resposta ótima para esse problema é a contratação de 24 funcionários, 10 começando na segunda, 2 na terça e assim por diante. Bom, anteriormente nós podemos ver que o nosso modelo era linear. Agora ele possui a programação inteira linear. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais!